Capítulo 12. Na manhã daquela segunda-feira, em Cachoeira Paulista, o engenheiro Gonzalo Valenzuela assumira o comando da LUT e telefonara para o Salvaero no Rio de Janeiro, solicitando detalhes do Beacon, radiotransmissor de emergência, do VMK. Ficara sabendo que o aparelho em questão transmitia nas frequências 121,5 e 243 MHz. Passou a trabalhar na filtragem dos sinais captados pelos satélites. Às 9h15 da manhã, o satélite Cospas 3, em sua passagem número 26.085 sobre o nordeste do estado de Mato Grosso, recebera um sinal de emergência e o retransmitira para as estações rastreadoras em terra, inclusive a de Cachoeira Paulista. Gonzalo comparara as coordenadas geográficas do local da emissão do sinal com as captadas durante a noite pelo técnico Schoit. Viu que eram as mesmas. Apressara-se em telefonar para o Salvaero. Disse que o PPVMK se encontrava nas coordenadas 1057, S, 05155, W, perto da localidade de São José do Xingu, Mato Grosso, a leste do rio Xingu e a oeste da ilha do Bananal, rio Araguaia. O Salvaero informou a LUT que o Boeing não poderia ter caído naquela área, pois desaparecera na rota Marabá-Belém, tendo inclusive solicitado ao Centro Belém autorização para pouso, quando se encontrava nas imediações da cidade. Mais tarde, informara estar nas proximidades de Carajás e pedira para que as luzes do aeródromo daquela localidade fossem acesas. Acusara também uma proa 190º de Carajás e, em outra ocasião, proa 179º de Marabá. Se estivera ao norte de Carajás e de Marabá, pouco antes de desaparecer, simplesmente não podia estar no Mato Grosso. A localização provável era muito mais ao norte, área para a qual as buscas estavam sendo dirigidas. Enquanto a LUT e o Salvaero trocavam informações e argumentos, em Belém o comando de buscas obtivera diversas pistas do paradeiro do VMK. Um piloto de garimpo, de nome Portela, afirmara ter visto destroços do Boeing numa área de queimadas conhecida como Porto Seguro, na fazenda Jaú, a 60 quilômetros de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Portela avistara indícios de sobreviventes. Quase ao mesmo tempo, o Salvaero de Belém recebera um telex informando que o avião desaparecido fora localizado próximo à cidade de Itacoatiara, no estado do Amazonas. A redação do jornal O Liberal, de Belém, informara à aeronáutica que Alberto Caetano, funcionário da empresa de telecomunicações do Pará, recebera um telefonema de Adailton Vieira Bezerra, inspetor da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, informando que, na noite de domingo, vira um avião de grande porte fazer um voo rasante sobre as instalações da mineração Xingu, no município de São Félix do Xingu. Em seguida, Bezerra ouvira o estrondo do avião se chocando com o solo. Todas as pistas tinham de ser checadas, inclusive a da queda no Mato Grosso, embora parecesse absurda a hipótese de o avião estar lá. Ao longo do dia, os oficiais se debruçaram sobre as cartas aeronáuticas e verificaram, entre outras coisas, que São Félix do Xingu, de onde procediam duas pistas, de fontes distintas, encontrava-se a 480 quilômetros de distância de São José do Xingu, suposto local da transmissão dos sinais de emergência. O raio de autonomia do Boeing, além do qual era impossível ele estar, cobria uma vasta região, a íntegra dos territórios dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, o leste do Amazonas, o norte de Goiás, o noroeste da Bahia e o norte do Mato Grosso. Sem contar uma grande área do Oceano Atlântico, ao norte de Belém. Na falta de algo concreto para informar aos repórteres, a aeronáutica dava declarações vagas. O coronel Roberto Brasil, diretor regional da Infraero no Pará, por exemplo, insinuou que os pilotos do 254 poderiam ter se perdido enquanto escutavam pelo rádio o jogo Brasil-X-Chile. Não apenas a aeronáutica trabalhava nas buscas. A Varig solicitara aos pilotos de todas as aeronaves de sua frota, que porventura viessem a sobrevoar a região norte naquela segunda-feira, que prestassem atenção a eventuais sinais de emergência que o avião desaparecido poderia estar emitindo.
Seguindo essa orientação, um DC-10 da empresa, pilotado pelo comandante Rubem Abrunhosa, em voo de carreira Rio-Manaus, ao percorrer a aerovia UZ6, entre Brasília e Manaus, detectou em seu VHF, na frequência de 121,5 MHz, o inconfundível sinal de emergência. O piloto fez uma nova passagem e anotou as coordenadas no mapa. Abrunhosa informou o Sindacta e a coordenação Varig sobre o ocorrido e, ao chegar a Manaus, telefonou para o diretor de operações da Varig, comandante Milton José Comerlato, que se encontrava em Belém envolvido nas operações de busca. Algumas horas mais tarde, o mesmo DC-10 retornou a Brasília, agora pilotado pelo comandante Gelson Foquesato e tendo Abrunhosa como tripulante extra. Autorizado por Comerlato, e tendo posto mais combustível nos tanques, Foquesato, ao se aproximar do local antes plotado pelo colega, cujas coordenadas coincidiam com as fornecidas pela LUT, informou aos passageiros que faria algumas passagens baixas, à procura do avião desaparecido. Foquesato desceu do nível 310 para o nível 20 e deu algumas voltas nas imediações do local onde presumidamente se encontrava o Boeing. Nenhum dos tripulantes enxergou nada. Os passageiros também não. Só viram o verde escuro da floresta. Julgando que a FAB já tivesse enviado alguns aviões de busca para a área, Foquesato preferiu não permanecer muito tempo no local, principalmente por estar voando tão baixo. Temendo uma colisão, voltou a subir e prosseguiu viagem para Brasília. Durante toda a segunda-feira, em Cachoeira Paulista, a LUT prosseguira em seu trabalho. Às 3h17 da tarde o satélite Sarsat 4, em sua passagem 04869, captou, e a estação rastreadora recebeu, novos sinais de um transmissor de emergência, exatamente nas coordenadas plotadas de manhã pelo COSPAS-3 e, mais tarde, pelo DC-10. Tecnicamente, o PPVMK estava ali. Mas, teoricamente, não. Não num voo Marabá-Belém. Era como se um avião da ponte aérea Rio-São Paulo, tendo desaparecido entre as duas capitais, fosse detectado ao norte de Belo Horizonte. Além disso, o local, nordeste do Mato Grosso, não batia com nenhuma das informações prestadas na véspera, durante o voo 254, pelo comandante César Garcês. Mas, com a inflexibilidade, às vezes aparentemente obtusa, das máquinas, às 4h32 da tarde, novo sinal do beacon fora captado, sempre da região do Alto Xingu, desta vez na passagem 32.348 do satélite COSPAS-2. Cumprindo sua obrigação, o engenheiro Gonzalo voltou a avisar o Salvaero. Deu também conhecimento do fato ao diretor do INPE, Márcio Nogueira Barbosa. Se a aeronáutica acreditava em teoria de navegação aérea, Barbosa acreditava em seu equipamento. Insatisfeito com o rumo dos trabalhos, telefonou diretamente para o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Moreira Lima. A reclamação deve ter surtido efeito. Pois, às 5h30 da tarde, o operador da LUT ouviu no rádio um diálogo travado entre o Salvaero e um dos aviões de busca. Na conversa, ficava claro que a aeronave se dirigia para o local indicado pelo INPE e plotado pelo DC-10. Mas era um avião apenas. Os demais continuavam esquadrinhando a área ao redor de Belém e de Carajás. Pouco depois, novo sinal do beacon foi captado do Alto Xingu, desta vez na passagem 24.369 do satélite Sarsat 2. Como que para confundir a Força Aérea, novas informações chegavam a Belém, sempre dando conta do paradeiro do Boeing, uma delas de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Outra viera de uma empresa de mineração, de nome Canopus, no sul do Pará. Um dos empregados do garimpo Bom Jardim, pertencente à empresa, teria ouvido o ruído de uma aeronave voando baixo e, em seguida, um estrondo. Vira também um forte clarão. Cada uma dessas pistas tinha de ser criteriosamente checada. Com a chegada da noite, as buscas foram suspensas. O Salvaero já excluíra a hipótese da queda em Itacoatiara. Telefonemas dados à região nada tinham apurado.
Para Ililson Bessa, gerente de aeroporto da Varig em Belém, a segunda-feira fora infernal. Passara o dia lidando com pessoas exaltadas, algumas à beira de um ataque de histeria, a maior parte familiares dos passageiros do voo 254 querendo saber notícias do avião. Pior. Como volta e meia o rádio e a televisão davam conta da localização do Boeing, nos locais os mais díspares, os parentes acreditavam que a Varig já tinha as informações mas, por algum motivo suspeito, as ocultava. Houve um homem que ameaçou quebrar tudo, só tendo sido contido com o auxílio da polícia. Eliane Siqueira, mulher de Raimundo Siqueira, técnico de mineração da Docegeu embarcado em Marabá, assediara Bessa o dia todo, querendo informações. Marilúcia Chaves, mulher do engenheiro Epaminondas, não tivera coragem de contar para o filho Diogo que o avião do pai desaparecera. Mas o irmão mais velho, Tiago, já sabia de tudo. Não dormira um segundo sequer e não comera nada desde a noite da véspera. Ao final da segunda-feira, o pessimismo em Belém era tão grande que, na Secretaria de Saúde do Estado do Pará, onde o engenheiro Paulo Altieri era diretor de meio ambiente, seus colegas começaram a preparar um salão para o velório. Mas os preparativos foram interrompidos quando uma emissora de rádio noticiou que uma fazendeira, de nome Maria das Graças Junes, do município de Xinguara, ao sul de Marabá, informara através de rádio que os passageiros do voo 254 haviam chegado à sua fazenda. E que, embora houvesse vários feridos, ninguém morrera no acidente. Os sobreviventes, segundo ela, estavam viajando de carro para Marabá pela BR-158.